Seja muito bem-vindo ao nosso terceiro episódio do programa Como Não Fazer Merda no Setor Imobiliário. Bom, o objetivo desse programa é a gente tratar os principais erros cometidos por empreendedores no processo de originação de novos negócios, de originação de novos empreendimentos. Meu nome é Cristiano Rabelo e o tema de hoje será como fazer uma viabilidade antifrágil. Se você gostou do tema, já deixa seu like aqui, compartilha com seus amigos, se inscreve no nosso canal para você poder receber o quê? As notificações em primeira mão. Você vai perder? O objetivo desse vídeo é tratar a viabilidade de forma mais ampla e aprofundada, discutindo não somente indicadores que sugerem lucratividade, mas os passos que fazem com que a tua viabilidade seja consistente. A primeira coisa que vem na maior parte dos empreendedores, sejam eles empreendedores de loteamento ou de prédios e casas incorporadores, é que a viabilidade é uma planilha financeira, né? É onde o cara vai lá colocar as receitas, os custos e despesas, ele vai apurar a taxa de retorno, lucratividade, por aí vai. Pois é, mas se eu puder fazer uma analogia à viabilidade, eu defendo isso sempre nos meus cursos, todos os cursos, todas as palestras. Se eu puder fazer uma analogia, a viabilidade ela é uma flecha, onde a viabilidade econômica e financeira ela é a ponta da flecha. Ou seja, ela é o final do processo. Existe todo um caminho antes de chegar na viabilidade econômica e financeira. Ou seja, no fluxo de caixa. E esse caminho faz com que o teu projeto, que a tua viabilidade seja consistente. Gente, tudo que você imputa dentro de um sistema de viabilidade ou de uma planilha mega ultra power robusta, ela vai virar a tua verdade. Ela vira papel. Se você não tiver como defender as premissas que deram origem a todas as informações da viabilidade, como quantidade de produtos que você vai trabalhar, preço do teu produto, tabela de venda, velocidade de venda, custo dos teus produtos, se você não conseguir defender essas carinhas, você simplesmente não vai conseguir seguir adiante, ou simplesmente pode cometer o pior e maior risco: se enganar. Você pode se enganar. A maior parte dos empreendedores faz muito isso. O cara faz aquela viabilidade, liga lá para o corretor, qual é o preço de venda? Qual a velocidade que a galera está vendendo aí? O que está dando certo? Qual o custo médio aí? Muita gente nem olha, não tem ainda tanta experiência para criar uma linha de maturidade com relação a custos históricos, não tem isso ainda estruturado. O cara vai pegando as informações, cria aquele estudo, aquela análise e dá um gol no projeto, tipo, vamos embora que tudo está lindo. Gente, uma das coisas mais fascinantes no setor imobiliário, e eu trabalho o setor de base imobiliária, tanto loteamentos quanto empreendimentos verticais e casas, é o que? É a lucratividade. A lucratividade, a possibilidade do ganho no setor imobiliário, ela fascina qualquer empreendedor. E aí a gente começa a ter uma série de problemas. Bom, vamos dar uma paradinha aqui, antes que eu continue, e a gente vai voltar para o resto da flecha, tá certo? Daqui a pouco eu trabalho os desdobramentos de uma análise frágil. Mas antes vamos tentar quebrar essa fragilidade. Como eu quebro a fragilidade de uma análise financeira? É tornando as premissas fortes, defensáveis. E para isso eu tenho que dar alguns passos atrás. Para isso eu tenho que vir e estudar duas outras grandes viabilidades. Como assim, Cristiano?
duas outras grandes viabilidades. Uma que normalmente o empreendedor é obrigado a fazer, que é a viabilidade técnica. Ou seja, o potencial máximo construtivo de um terreno onde você vai construir o teu prédio, o potencial máximo loteável, levando em consideração o aproveitamento líquido de uma gleba, de uma área para fazer o teu loteamento. Isso é crucial, ponto de partida. Você só vai conseguir andar, aprovar o teu projeto e, consequentemente, começar a tua obra a partir desse estudo de viabilidade técnica. Então, todo mundo faz, todo mundo é obrigado a fazer. Mas tem um ponto, e esse é o ponto da amarração da coxa de retalho, que vai fazer toda a diferença lá na frente, na tua viabilidade econômica e financeira. A amarração principal da coxa de retalho. Que é isso, Cristiano? A viabilidade que normalmente é negligenciada pelo empreendedor. A viabilidade de mercado. Olha que interessante. O momento onde eu ainda não comprei o meu terreno, a minha área, ou que eu estou na iminência de comprar, ou que eu já tenho essa área, eventualmente, já comprei, herdei essa área, enfim. Bom, vamos lá. A gente vai entender, através das restrições urbanísticas, aquilo que é permitido fazer, sempre tendo como base o que dá para ser feito ao máximo. E depois a gente vai alinhar com o que o mercado absorve. Nesse momento, observe que eu posso chegar ao ponto de ter uma inviabilidade. Como assim, Cristiano? O que o mercado sinaliza como potencial de absorção pode ser muito pequeno, impossibilitando a absorção da capacidade máxima de negócio da tua área. E aí, você vai fazer? Você vai insistir? Se o mercado estiver sinalizando para ti que não tem demanda para consumir o produto que a tua área tem potencial de lançar, você vai insistir? Se aquela região sinaliza que tem baixíssimo potencial de geração de novos ciclos de demanda, ou seja, a cidade não tem uma economia forte, não tem uma população flutuante atrativa, ela não cresce muito, ou seja, eu não tenho formação de novos ciclos de demanda, você vai insistir? Olha que interessante, eu nem cheguei na viabilidade econômica e financeira, eu estou antes dela. Nesse momento, o objetivo principal é a gente entender o quê? Alinhamento. Aquilo que o mercado quer e pode, dá para ser feito na área que eu pretendo comprar ou que eu já tenho? Observe que eu dou forma ao negócio nesse momento. Nesse momento eu consigo defender o quê? Quantidade, tipologia de produtos. Eu consigo alinhar os atributos, aquilo que vai gerar conceito, e eu não estou aqui nem tratando de classe social, classe alta, média ou baixa, porque todo mundo quer um moranguinho a mais, todo mundo quer a cereja do bolo. A questão é a gente conseguir o quê? Fechar essa equação, que não é uma coisa fácil. Alinhar desejos, necessidades, anseios com potencial técnico e com atratividade de retorno não é uma coisa fácil. Mas calma, a gente chega lá. Já já a gente chega lá. Vamos ainda amarrar esse início da nossa coxa de retalho. A minha coxa de retalho, ela está com um ponto principal, que é o quê? A originação do produto. Gente, se você começa originando o teu produto alinhado com aquilo que dá para ser feito no mercado e da tua área, você já começa com o teu pé direito. Totalmente alinhado, inclusive tirando possíveis retrabalhos. A pior coisa do mundo é você adaptar um projeto, é você ajustar um projeto depois que o projeto está aprovado. Quantos e quantos estudos de mercado chegam para nós nesse momento, antes de lançar, quando a gente vai ver, cara, teu produto está errado, você precisa mexer nele.
E para mexer nele, você vai ter que voltar atrás da fila, lá na linha de aprovação. Você perde tempo, você perde time, cara. Time no setor imobiliário é tudo. Se você perde o time no setor imobiliário, você perde negócio. Pronto. Olha que interessante. Retrabalho gera muito custo. Então, imagina só, se você já começa a aprovar o teu projeto com alinhamento perfeito daquilo que pode ser feito pelo viés restritivo, legal, urbanístico, com aquilo que pode ser absorvido pelo viés de mercado. A gente consegue nesse momento já ter o teste de quê? Do produto, dos atributos, ou seja, do olho azul, da cereja do bolo, de preço. Eu já consigo entender capilaridade de preço, levando em consideração o quê? O potencial de demanda reprimida que pode absorver. Às vezes, você está numa situação ainda mais complicada, onde o teu terreno, por exemplo, ele não pode ser direcionado para qualquer negócio, ele já tem, por si só, uma vocação. Acontece que quando eu já tenho um terreno vocacionado, ou seja, ele está numa área adensada que eventualmente não dá para você fugir muito do perfil de negócio que vai trabalhar, ou seja, ou é alto padrão, ou ele é médio, ou ele é baixo, é ainda mais complexo, porque eu preciso achar a demanda reprimida alinhada com esse perfil. Caraca, meu! Olha só. Mas olha que bacana, e olha que fantástico. Se eu consigo fazer esse alinhamento, eu já consigo entender consistência. Eu já consigo visualizar consistência. Porque eu consigo entender que aquela quantidade que eu vou trabalhar tem potencial de absorção, já tem uma estimativa de preço e olha que legal, já tem uma estimativa de compra, porque se eu consigo entender o comportamento de consumo da região onde eu vou empreender, entendendo o que é importante para as pessoas, o que elas querem comprar, o que elas podem comprar e quando. O quê? Quando. O que, Cristiano? Quando elas podem comprar. Quando elas podem comprar, possibilita fasear o teu negócio. Caso a quantidade, o potencial de negócio que você tem condições de ofertar não seja absorvido totalmente no curto prazo. Você consegue fasear o teu negócio e gerar escassez, ofertando tão somente aquilo que pode ser consumido. Eu gosto sempre até de fazer uma coisa mais atrativa, é de deixar ele abaixo do que pode ser consumido. Que eu começo a gerar escassez, eu começo a gerar aquela ânsia, caraca, se o mercado pode absorver aqui 500 unidades, eu vou lançar 300, cara. E depois eu jogo o resto. E essa fase, esse faseamento, pode ser uma questão de dias, de semanas, de meses. Não necessariamente precisa ser um longo tempo. A gente vai conseguir entender justamente na integração dessas duas viabilidades. Olha que bacana. A partir desse momento, se eu consigo entender faseamento, porque está ligado à intenção de compra na linha do tempo, eu quero comprar, mas eu só vou comprar, Cristiano, daqui a 2 anos. Não, Cristiano, eu quero comprar agora. Não, Cristiano, eu quero comprar daqui a 6 meses. Não, Cristiano, eu quero comprar já. Eu compro hoje. Pois é, a gente já consegue entender o que? Curva de venda. A gente já consegue ter premissa sólida para projetar uma curva de venda simplesmente porque ela está alinhada com o que o mercado está me retratando agora. Muito mais interessante e consistente do que uma linha de venda projetada com base em histórico. Até o meu microfone aqui desceu. Muito mais interessante do que um histórico de venda. Gente, entenda uma coisa.
Premissas passadas ficaram no passado, foram utilizadas e levadas em conta para negócios que já aconteceram. Eu estou olhando para o retrovisor. Eu não posso considerar aquilo que já aconteceu como uma verdade, porque ele teve influência de fatores endógenos, ou seja, os fatores internos, mercado, intenção de compra, demanda reprimida, potencial de concorrência, e fatores exógenos, economia e por aí vai, política. Então aquilo que deu certo no passado, caramba, não dá para a gente considerar isso como uma premissa sólida no futuro, a não ser que nós tenhamos as mesmas condições que tínhamos no passado, o que dificilmente acontece. Faz sentido para você ou não? Faz sentido para você? Pois é. Observe que nesse momento você consegue defender a viabilidade, ou seja, a estrutura de premissas para a pessoa mais importante em todo esse processo, para você, empreendedor. Depois a gente vai provar, mostrar, validar ou compartilhar isso com potenciais parceiros. Mas a primeira pessoa que tem que passar é para você que vai empreender. O go no go tem que acontecer aqui. Observe que nesse momento pode ser papel, pode ser uma planilha de viabilidade, pode ser um sistema de viabilidade. Eu já consigo ter premissas fortes. E se eu consigo ter premissas fortes, eu já consigo ter uma viabilidade antifrágil. Eu já consigo defender ela e acreditar que existe uma grande probabilidade de tudo aquilo ali que foi projetado acontecer. Faz sentido ou não para você? Bom, deixa eu responder aqui algumas perguntas. Sempre a gente tem dado a possibilidade de responder algumas perguntas ao longo da gravação dos nossos vídeos e perguntas que já foram feitas em cursos e palestras, dúvidas constantes. Olha que bacana, dúvidas constantes. Cristiano, caraca, como fazer essa danada dessa viabilidade antifrágil? Cara, vou deixar para responder isso lá no final, tranquilo? Porque aí vai nas dicas de você construir o passo a passo disso. Na estruturação de um produto, qual pilar é mais importante nesse processo? Os estudos técnico, mercadológico ou econômico-financeiro? Cara, um precisa do outro. Eu só consigo largar se eu fizer o estudo técnico. Eu só consigo entender aquilo se aquilo que o mercado está me sinalizando absorver, pode ser feito. Às vezes o que o mercado quer é totalmente diferente do que eu posso fazer na minha área. Caraca, velho! Simples assim. Gente, às vezes eu nem chego na viabilidade econômica e financeira. Na realidade, às vezes não. Na maioria das vezes eu não chego na viabilidade financeira. Eu fico ali. Quantas e quantas viabilidades a gente já fez, levando em consideração uma área que o empreendedor já tinha e a gente deu um no-go. Por quê? Porque a região não tinha maturidade naquele momento de absorver aquele potencial de negócio. Eu me recordo uma vez de um estudo de mercado que foi demandado para a gente, onde um empreendedor tinha uma grande área colado na avenida, uma das avenidas principais, assim. Ela tinha sido aberta, que ligava o aeroporto à cidade, expansão imobiliária a todo vapor naquela região, no boom imobiliário, empreendimentos de médio alto, ou seja, ali era a bola da vez. Porém, tinha muita coisa que estava acontecendo, ou seja, o empreendedor perdeu o timing. Naquele momento, a gente já estava entrando em processo de saturação. A área que havia sido aberta, ou seja, aquelas avenidas, uma avenida dupla, que tinha sido aberta há poucos anos, já estava com a mobilidade urbana totalmente comprometida por conta da quantidade de oferta de adensamento de residências que haviam sido implementadas
ali. E a área do empreendedor era gigante. Olha que interessante, ele pegava de um lado ao outro, ele beirava a avenida, né, a avenida dupla, e jogava e terminava tipo do outro lado da região. E a gente descobriu que seria feito uma nova via arterial justamente na parte de trás daquele terreno, mas ainda estava em processo de licitação, era uma promessa ligada ao setor público, ou seja, não era uma iniciativa privada, era algo que você não poderia confiar, não tinha prazo. Então, se eu fosse analisar o potencial de absorção naquele momento, tipo, eu não ia conseguir absorver nem 20% do potencial de negócio que aquela área tinha. E isso a gente ia fazer mais do mesmo, não dava para fazer uma coisa bacana. Mas se eu esperasse um pouco mais de tempo para que esse veio arterial fosse feito na parte de trás daquele terreno, isso ia gerar um potencial totalmente diferenciado, quase que exponencial. O que a gente fez? Naquele momento a gente parou. Falou, não faz sentido nem a gente continuar, porque eu vou fazer uma viabilidade de algo que não tem potencial nesse momento de ser absorvido. E a tua área, ela tem um grande potencial de valorização, ou seja, de realização. Vamos esperar um pouco mais. Gente, quantas e quantas e quantas viabilidades a gente já deu um no-go ali, naquele momento, entendendo a viabilidade técnica. Quantas áreas glebas para condomínios ou loteamentos a gente já deu um no-go da viabilidade aprofundada, nesse caso já com a viabilidade econômica e financeira, porque o aproveitamento líquido daquela área era muito pequeno e exigia que tivesse empreendimentos com conceitos maximizados, ou seja, com um altíssimo valor agregado. E a região não suportava, naquele momento, não tinha maturidade ainda da absorção desse tipo de produto. Então observe que eu tenho um universo de análises antes de uma viabilidade econômica e financeira. Eu preciso ter o quê? A conjunção perfeita entre a viabilidade mercadológica e a viabilidade técnica. Não existe a mais importante, as três são fundamentais, porém são sequenciadas. As únicas viabilidades que podem ser feitas ao mesmo tempo, na realidade devem ser feitas, é a viabilidade técnica e a viabilidade mercadológica. Ela tem algumas etapas que são sequenciadas, mas elas andam quase que ao mesmo tempo. Próxima pergunta. O que deve ser analisado para assegurar a viabilidade técnica do empreendimento ou do produto? Qual o objetivo principal dessa análise? Bom, o objetivo principal é você entender o potencial máximo de negócio. Se você tiver um loteamento, ou seja, numa gleba, você vai entender o potencial líquido loteado, qual o percentual de área que sobra para o teu negócio. Quais são as restrições impostas que eventualmente vai te gerar custos a mais e por aí vai. Já vou dar um exemplo bem interessante de loteamento. Quando eu vou para a área urbana, ou seja, empreendimentos verticais, eu vou entender o potencial máximo construtivo e quais são as restrições urbanísticas. Às vezes você tem restrições com relação a gabarito, você não pode fazer um prédio muito alto. A título de exemplo, Maceió, por conta do farol que ilumina, que faz todo o direcionamento dos navios, na parte da orla você só podia fazer prédios com 8 andares. Isso encareceu muito, porque todo mundo queria morar próximo à praia e fez com que o preço do metro quadrado não pudesse ser diluído. Normalmente, restrições urbanísticas encarecem o preço do metro quadrado, principalmente nos lugares que são bem desejados. Por quê? Se eu não posso fazer muito, o pouco que eu posso fazer vai ser caro. Fato. Um outro exemplo interessante, o exemplo que eu falei que daria na parte de loteamento. Na zona de expansão norte e sul de Belo Horizonte, por exemplo,
acima de Brasília, ou seja, na região metropolitana, você tinha restrições quanto ao parcelamento do solo. A maior parte dos municípios colocavam a imposição de que o parcelamento mínimo de lote seria de 360 metros quadrados, por exemplo. Caramba, como é que eu vou viabilizar um loteamento popular? Você tem uma demanda reprimida gigante não atendida. Você tem uma quantidade gigante de pessoas que estão na informalidade e, consequentemente, não conseguem comprar um produto financiado. Essas pessoas normalmente têm um posicionamento de loteamento. O cara vai comprar um lote e vai construindo à medida que o orçamento permite. O cara faz 4 feijoadas e vai levanta a casa e por aí vai. Caramba, mas como é que eu vou viabilizar um loteamento popular com um lote mínimo de 300 metros quadrados? Então essas restrições muitas vezes elas têm uma incompatibilidade com o potencial de mercado. Entender isso é crucial. Por quê? Porque isso muitas vezes inviabiliza o teu negócio na parte inicial. Próxima pergunta. O que deve ser analisado? Uma pergunta semelhante, mas no contexto mercadológico. Beleza, cara, mercadológico, eu já falei, eu não vou me aprofundar nisso. Você tem que entender o mercado. Basicamente, você tem que procurar 3 respostas. 3. Quando você vai fazer um estudo de mercado, você precisa entender se tem gente para comprar, qual é a quantidade, qual o potencial de negócios absorvíveis na região. Beleza. Preço. Qual o preço máximo que você pode trabalhar? Isso normalmente vai estar alinhado com a capacidade de compra das famílias. Eu não vou entrar aqui na seara de conceito, onde a gente vai trabalhar, por exemplo, AAA. Normalmente isso quebra a linha de capacidade de compra, até porque as pessoas têm uma grande capacidade de compra. E aí vai estar muito mais associado a você acertar aquilo que é disruptivo para as pessoas, importante do que qualquer outra coisa. O terceiro é quando? A intenção de compra. As pessoas querem comprar e querem comprar quando? Isso vai te dar a visão temporal do teu negócio. Ou seja, respondendo essas perguntas, você consegue entender quantidade, preço e velocidade. Faz sentido? Vamos para a próxima pergunta. Bom, então se eu não faço uma viabilidade consistente, ou seja, uma viabilidade mais robusta, eu não consigo empreender e vender meus produtos imobiliários. Quais os riscos que o empreendedor corre por não fazer todo esse processo? Cara, o risco é você ficar estocado, o risco é você... olha que interessante, uma viabilidade econômica e financeira, os outputs que vão ser trabalhados numa viabilidade econômica e financeira vai te balizar em uma porrada de coisa. Vai te balizar na composição do capital de giro, você vai entender se você tem perna ou não para aquele empreendimento. E o capital de giro, nesse momento, pode ser trabalhado de 2 formas. Ou você leva em consideração o descasamento do teu fluxo de caixa, ou seja, o movimento, a integração do movimento de receitas, com a integração do movimento de custo, ou seja, como eu vou fazer o negócio, ele vai te dar o quê? Resultados periódicos. A maior parte dos negócios imobiliários você começa investindo, depois você vai o quê? Tendo o teu retorno, você tem a curva de venda, depois você tem a tua curva, o pico de obra. Então, ora você está negativo, ora você está positivo, ora você está negativo, enfim. Então, entendendo o movimento desse resultado de análise, vai permitir você o quê? Levantar o capital de giro assertivo, de forma assertiva. Vai possibilitar entender, inclusive, se você tem perna para o negócio. Vai possibilitar você entender um cronograma de aporte, onde você pode deixar muito claro para os parceiros qual a previsão de aporte conforme o movimento do que você está prevendo, que está alicerçado em premissas fortes. Você está entendendo a diferença? É uma diferença muito grande, porque se você não faz um planejamento como esse,
Tudo pode acontecer, inclusive nada. Como assim, Cristiano? Tudo pode acontecer, inclusive nada. Ou seja, a tua viabilidade, o teu capital de giro pode ser a obra inteira, se você não tiver venda no início. E aí? Você está entendendo que fazer uma viabilidade sem premissas fortes é estar no mundo de fantasia? É estar trabalhando no país das Cinderelas. É andar com um carro a 300 km por hora vendado e na chuva. É difícil, né? Pois é. O objetivo de se fazer uma viabilidade econômica e financeira é justamente entender se o teu negócio é viável. Se você tem perna para empreender. Se o teu perfil de negócio está alinhado com essa possibilidade de negócio. Tem muita gente, por exemplo, que gosta de empreender em ciclos curtos. O cara desse jamais pode entrar em loteamento, porque o ciclo de reposição do capital é mais extenso, é mais demorado. O payback, a devolução do teu capital é muito mais demorada. Se você não se preocupar e quiser rentabilidade, show de bola, o loteamento é a tua área. Então, aquilo que tem como output no teu estudo de viabilidade vai ser o teu plano de voo do teu negócio. Ele vai balizar esforço, capital de giro, ele vai balizar risco, ou seja, nível de exposição e, sobretudo, de retorno. Ele vai balizar geração de riqueza. Ele vai te sinalizar se aquele produto vale mais do que custa ou custa mais do que vale, simplesmente entendendo a premissa básica de geração de riqueza. Ele vai balizar, inclusive, se você deve continuar ou não. Como assim, Cristiano? Gente, a gente faz uma viabilidade para entender se há viabilidade. Eu vejo um monte de gente forçando a barra na viabilidade. Um monte de gente fazendo uma viabilidade e aí não dá o resultado que o cara quer, o cara começa a mudar as premissas, começa a chegar e falar, não, bota aqui, eu acho que eu errei demais, fui muito pessimista aqui na velocidade de venda, bota uma velocidade, isso aqui eu vendo rápido. Ah, não, o preço está muito barato, bota um preço maior, esse produto é top da galáxia. Pois é, gente, se você precisa mexer na tua viabilidade, a tua viabilidade, muito possivelmente, não tem viabilidade. Pois é, a viabilidade ela é o resultado de todas as análises. E aquela exposição de resultado é que você vai entender se faz sentido ou não para você empreender. Você entende que não tem como fazer uma viabilidade econômica e financeira sem eu ter premissas fortes que balizam essa estruturação de viabilidade, ou seja, essa estruturação de análise. E eu não tenho condições de projetar aquilo que eu não sei que vai acontecer. Eu preciso ter uma ideia, e essa ideia precisa estar alicerçada. Essa ideia precisa estar alicerçada em premissas fortes. Mas, Cristiano, você está querendo me dizer, então, que é 100% de certeza quando a gente faz isso? Não, gente. Nada tem 100% de certeza. Mas eu vou conseguir, e muito, diminuir o grau de incerteza. Eu vou conseguir, e muito, entender se as oscilações daquele projeto estão dentro de parâmetros aceitáveis de risco. E aí vai depender do quê? Daquilo que você entende como risco para você. Próxima pergunta. Como o empreendedor se beneficia com a construção da viabilidade antifrágil? Cara, entendendo se é viável ou não. Em síntese, se você fizer uma viabilidade estruturada, respeitando o contexto da viabilidade aprofundada que foi dito aqui, dificilmente você vai fazer bobagem. Porque você vai chegar a duas possíveis conclusões. Vale a pena empreender ou não vale a pena empreender. Te vejo no próximo vídeo. Tinha uma grande área